noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, está começando mais um Cara a Cara com a Jaque e o nosso convidado dessa linda noite de honra é o Joel Borella. Ele é doutor em psicologia social, ele é escritor, poeta e hoje ele vem aqui em nosso convite na terceira temporada do Cara a Cara com a Jaque passar um pouquinho dos saberes, né, que ele tem aí nessa caminhada da profissão dele. Vou esperar ele entrar, enquanto isso vocês vão entrando. Lembrando, para quem ainda não conhece o nosso projeto, o Cara a Cara com a Jaque é um projeto social que visa a saúde mental e o bem-estar e a qualidade de vida. Nós, da equipe da Psico das Emoções, que eu represento, né, eu sou a Jaque Santos, eu represento a Psico das Emoções, a gente dá palestra, vocês podem também procurar a nossa equipe, tá bom? A gente dá palestras e a gente, além das palestras, deixa eu ver aqui que meu convidado chegou. Gente, o nosso projeto é um projeto bem bacana, que não é só via, né, online, do Instagram, do canal do YouTube. O nosso convidado chegou, Eba. Deixa eu aqui aceitando ele. A gente leva também todo esse contexto da saúde, orientação, tá, gente? Saúde mental para as escolas, para os outros lugares. Nosso convidado chegou. Oi, Jaque, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo nessa terceira temporada do Cara a Cara com a Jaque. Muito obrigada mesmo, desde já por você ter aceito novamente aí. E estou muito feliz, estar falando de você novamente, né? Que no começo eu sempre falo aí do convidado. E muito obrigado, doutor Joel, por você ter aí aceitado novamente aí a participar do Cara a Cara com a Jaque. Gratidão. Gratidão, Jaque. A gente combinou um tempo antes, né? Então, quando eu posso prestigiar e também participar para contribuir com aquilo que eu posso contribuir, não que eu saiba muita coisa, fico feliz, fico satisfeito. Gratidão pelo convite também. Tá ótimo. Modesto, gente, ele sabe sim, como eu falei para vocês, ele sabe muito. A caminhada dele aí na área da educação é muito grande e na área da saúde também. Então, está sendo muito modesto, mas o pessoal aí que conhece você sabe, né, Joel? E o pessoal também, depois eu vou deixando aqui o arroba dele, para quem quer conhecer mais os trabalhos dele que eu falei, vocês podem revisitar aí e visitar a página dele também, né? O pessoal está entrando aí. E hoje o nosso tema é essas mudanças, né, do cotidiano nas sociedades que vem vindo tendo, não só frente à pandemia, mas também frente às políticas, e que tem gerado muito impacto em nossas emoções, né, Joel? Trouxe hoje, Joel, para falar um pouquinho sobre a posição dele, não só como o profissional da saúde, mas também como militante aí, né, Joel? Como que você vê todas essas mudanças, como que você vê todo esse impacto, o que você pode aí colaborar com o seu conhecimento e falar um pouquinho desse assunto para a gente. Dizer, primeiramente, que é um tema caro, né? Quando você me chamou para discutir a questão das emoções nesse tempo pandêmico, o quanto que a saúde mental ele é um tema recorrente, né? Nós tivemos aí há pouco, em setembro, né? Em setembro amarelo, e os números que são altíssimos de suicídio, e não só, né, o aumento do uso de medicamento ansiolítico. Então, as pessoas estão adoecendo, né? E é uma preocupação não só da psicologia, mas no mundo como um todo. A sociedade ela vem nos adoecendo, porque a sociedade que nós vivemos hoje ela é adoecida também. Nós, claro, tentamos de várias maneiras tentar sobrepujar ou tentar forjar que estamos bem, mas no fundo nós sabemos o quanto que está sendo um garimpo manter a saúde mental, manter o equilíbrio dentro dessa proposta que nós vivemos, que é a proposta desse mundo contemporâneo, neo-capitalismo aí, que a gente está tentando sobreviver. Então, o que eu fico pensando já
é para onde a gente vai, né? E como que as pessoas estão lidando com as emoções hoje e para onde que elas vão caminhar. Então, nós vivemos em uma polarização política, mas não é só uma questão no Brasil, mas são vários países que vivem essa polarização política, a vida em rede, né? Então, até indico para vocês assistirem o Dilema das Redes, o quanto que as pessoas estão se colocando muito mais nas redes do que nas relações. O processo de globalização que faz a gente ser consumista cada vez mais. Então me Sim. preocupa, viu, Jaque? Eu não sei, eu não sou um guru para dizer para onde a gente vai, mas o que eu posso dizer é se a gente não trabalhar as emoções agora, se a gente não despertar para isso agora, a tendência é que nós adoecemos cada vez mais e isso faz com que a gente tome mais remédio e acaba desequilibrando todo um processo que vai perdurar por algum tempo. Isso não é pessimismo, tá? Mas eu acho que é importante a gente abrir os olhos das pessoas e por isso tão importante essa live, abrir os olhos das pessoas para que elas possam entender que é possível sim viver nesse mundo que nós vivemos e mesmo assim participar dessas mudanças de maneira mais serena, né? Eu quero mandar um abraço aqui para Silma que entrou, para Karina Fabra que entrou, Legal. Estão tudo Silma entrando que é aí. enfermeira Eu Covid. falo assim que nesse momento, né, o sistema público, né, a pandemia em si, o governo em si, ele levou a gente a mergulhar nas nossas emoções, né? Então, com tanta mudança. Então, eu falo, não só o sistema, mundialmente, tudo levou a gente a dar esse mergulho. E quando a gente mergulha nas nossas emoções, a gente também não se encontra, né? Porque parece que a gente não se reconhece, não está conectado com nós mesmos, né? E aí, fazendo um gancho, que esses dias eu vi uma postagem sua que você estava na floresta, na natureza, né? E aí eu falei assim, olha o Joel se conectando com a essência dele, né? Porque as pessoas estão procurando, né, Joel, onde se reconhecer dentro dessa mudança toda. Qual que é, assim, o seu olhar, né, dessas buscas mesmo, das pessoas ter mergulhado em si e, mesmo assim, estão entrando em colapso, estão dando depressão, ansiedade. Então, o que você poderia falar sobre isso? Acho que eu fico pensando já que quando foi a última vez, ou se aconteceu alguma vez de vocês, né? Não só eu, você, mas as pessoas que estão assistindo, quem irá assistir essa live posteriormente, esse vídeo gravado posteriormente, quando que nós realmente mergulhamos nas nossas emoções, né? Não sei se houve um momento que a gente mergulhou profundamente nas nossas emoções. E mesmo na pandemia, a gente tenta forjar, tenta fingir, tenta manipular até a própria possibilidade de encarar de frente o que está acontecendo. Sim, A gente vive um momento crítico, não só uma questão de saúde, mas uma questão política que acaba se nos afetando. Então, a gente é bombardeado por várias informações e muitas das informações elas são falseadas, né, ou manipuladas para que a gente possa acreditar e possa gerar uma vibração de medo. Ao mesmo tempo, a gente não quer encarar as nossas emoções, porque realmente é difícil encarar as nossas emoções. A gente está sim, vivendo um processo que a nossa geração não viveu, nossos pais não viveram, nossos avós não viveram. Então é a primeira vez na história, em 100 anos, que a gente está vivendo uma pandemia. A gente viu isso na gripe espanhola, em 1918, no meio de uma guerra, no final da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, não sei se em algum momento a gente realmente se aprofundou nas emoções. Mas eu diria que a pandemia nos empurrou tão fundo dentro das emoções que a gente está tentando resistir para não olhar para elas. E aí o corpo vai sentindo muito isso, a psique vai sentindo muito isso. sim. E, infelizmente, algumas pessoas estão tentando anestesiar esse enfrentamento com um medicamento ou com outro tipo de forma de forjar e de fingir não estar passando por isso. É por isso que tanta gente hoje, mesmo com todas as orientações para não se aglomerar, para não ir para as praias, para não fazer nenhum tipo de evento que tenha muitas pessoas, elas não conseguem. Não é falta de informação, é excesso de informação e informações erradas. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão adoecidas, estão tristes e elas não sabem lidar com a vida com elas mesmas. Elas não sabem lidar com a vida com a família.
Então parece que virou um surto, eu preciso sair. É uma necessidade de sair. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar. Então, o que a pandemia escancarou foi uma realidade que a gente escondia com consumo, com festas, formas de, vou viajar no final do ano, vou ter férias, enfim. A gente está encarando a realidade como realmente nós somos. E nem sempre a realidade do jeito que nós somos é uma realidade muito não é uma realidade bonita muitas vezes. Né? A gente gostaria que fosse bonita, mas nem sempre é bonita. Então nós temos aí um país com mais de 210 mil pessoas que foram mortas pelo vírus, e ao mesmo tempo temos 8 milhões de pessoas que já foram contaminadas, e nós vemos ainda festas clandestinas, pessoas indo para as praias. Então as pessoas estão com dificuldade. Sim. Não é culpa delas, não é só culpa do governo para falta de orientação. Acho que o governo deveria, sim, fazer mais investimento com orientação, porque há um governo negacionista, a gente não pode negar isso, como há outros poucos governos no mundo, mas sim, há pessoas negacionistas. E essa falta de orientação ou esse excesso de orientação faz as pessoas não saberem muito bem para onde estão indo. Então, Sim. nós, enquanto profissionais, somos obrigados, e eu jurei isso, e você também jurou isso, quando nós nos formamos, a trabalhar com a saúde da sociedade. Então, às vezes, eu falo coisas e às vezes dói falar algumas coisas que eu preciso falar, mas é necessário falar. Nós somos cientistas, eu me formei para isso e estou aqui para poder dizer o quanto que é necessário acreditar na ciência, acreditar no SUS, acreditar nas pessoas que estão aí à frente da pandemia, mas principalmente encontrar um equilíbrio dentro de todo esse caos. E aí, quando você diz que eu vou para as matas, né? Então, acho que a natureza, ela não está lá também. Eu adoro ir para a cachoeira, adoro ir para os matos, adoro fazer trilha, nem sempre eu consigo, porque tem mais gente querendo fazer isso, então acaba aglomerando até na cachoeira, então acaba não indo. Mas se as pessoas compreenderem que a natureza não está lá, mas está dentro da gente, está dentro de nós, provavelmente a gente consegue avançar e ter um equilíbrio maior. Né? Mandar aqui também um beijo para a Viviane, que está aqui também com a gente. Isso lá. Em termos, assim, o seu olhar na questão educacional, que está bem complicado essa questão da educação acadêmica, qual é o seu ponto de vista na questão das emoções mesmo? Eu não falo nem de setores, tipo infantil, faculdade, eu falo porque era um ambiente, né, onde de muita troca, de muito desenvolvimento com o outro, e aí, diante disso, agora está voltando, esse ano as escolas particulares já têm data para voltar, as escolas públicas ainda não, enfim. Mas como que você olha, referente um olhar acadêmico mesmo, dessas perdas de relações, de interação? Primeiro, eu Né? vou dizer que faltaram organizações. Não teve uma organização muito forte frente a salvar vidas e também salvar a economia. Isso que a gente escutava, isso lá em fevereiro, março, que a gente tinha que salvar a economia. A gente não conseguiu salvar a economia e não conseguiu salvar também as vidas. O Brasil é o segundo país em mortes por coronavírus. As pessoas não sabem lidar ou estão aprendendo a lidar com essa realidade. Muitos pais que sofreram e estão sofrendo ainda por ter esse contato com os filhos, então estão reconhecendo o papel da escola na sociedade, e a escola escolariza, a escola não educa, quem educa são os pais, é a família, não só a família pai e mãe, mas quem está próximo da criança, existem vários Sim. tipos de família, a gente não pode esquecer disso. Então, a escola escolariza. A questão de fazer home office a partir da escola, de fazer aulas remotas, foi importante, mas a gente esqueceu que o Brasil, é um país muito desigual. Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um computador em casa, um celular em casa ou rede em casa. Então, a pandemia aumentou o processo de desigualdade social. Os pais estão inseguros de deixar os filhos voltarem para a escola, mas ao mesmo tempo têm dificuldade sim de lidar com o filho aprendendo de maneira remota. As escolas públicas também não estão preparadas para voltarem às aulas.
E as escolas particulares, elas até têm um protocolo maior, pelo fato de terem essa estrutura mais organizada, mas também não é algo seguro. Não é algo seguro, então eu queria voltar também para tentar manter a economia, tentar virar a economia, porque a gente também precisa olhar para o processo Sim, econômico, mas eu não me sinto seguro de dizer que é um bom momento. Eu diria que não é um bom momento de voltarmos às aulas presenciais. A gente está aí à mercê de uma vacina que chegou a partir da Coronavac em São Paulo. Eu falo de São Paulo porque eu sim, estou no Sul. Então a gente já começou a vacinar os profissionais da saúde. Eram 6 milhões de doses, agora a gente já tem mais. A Anvisa hoje aprovou mais 4,8 milhões de doses. Então isso vai fazer com que a gente consiga vacinar os profissionais da saúde, a linha de frente. Mas enquanto a gente não tiver ainda uma efetividade dentro da vacina, uma organização para vacinar as pessoas, voltar às aulas é bem perigoso. É bem perigoso, não só para o ensino fundamental 1 e 2, mas para o ensino médio e também para a graduação. Eu acredito que a gente precisa segurar mais um pouco, ter uma organização melhor, para a gente sim poder ofertar para os nossos estudantes uma segurança maior e assim poder produzir uma educação. Esse ano 2020 é atípico, a gente nunca viveu isso em nossa história, na história dos meus pais, na história dos meus avós. Precisamos sim olhar para a questão econômica, mas que não custe mais vidas do que já custou para o país. Né? sim, sim. Eu falo que é complicado porque o pessoal falou, por que não anula o ano, né? Quando no começo, no meio do ano passado, por que não anula o ano, né? E aí a economia teria quebrado mais ainda, gente. Então as pessoas é bom as pessoas parar para pensar nesse momento tanto o porquê que não foi anulado, tanto agora se é hora de voltar, já que a adaptação, né, praticamente já das escolas, da faculdade, já foram retomada. Peraí, tem uma pergunta aqui, tão difícil para quem tem filhos. Deixa eu só voltar aqui. Pergunta dela. Ela está falando da dúvida, né? Da questão de deixar os filhos, né? Para quem tem filhos, deixar ir para a escola ou não, né? Eis a dúvida. Mas eu acho que as escolas estão seguindo o protocolo, né? As escolas particulares, entre aspas, que pode, quem pode, para tentar também olhar para esse lado emocional da criança. Então, a questão de voltar para a aula, dentro de uma estrutura possível, também é por conta desse lado que eles tentam, esse ano, não abrir mão do presencial. Porém, a maioria das escolas particulares já estão ali fazendo no maior espaço, ou dividindo parcialmente online. E aí eu fico pensando, né, que injusto, né, Joel? Porque a escola particular é legal, né? Mas a escola do governo agora, né, como você falou, né, todo mundo tem essa estrutura e eles não decidiram se vai voltar, se não vai. Algumas escolas do governo falaram que vão voltar, que já foi, né, que o Dória aqui em São Paulo. Então, é um assunto bem complexo, porque isso também envolve, volto a falar agora mais das crianças, o psicológico das nossas crianças nesse momento, né, o que eles passaram de mudança, de não ter estudado, gente. Então, muitas crianças, acho que foi recorde mesmo, vamos dizer assim, nacional de depressão infantil, né? De não poder ver o amiguinho mesmo. Então, isso é muito preocupante. E esse olhar, cada vez mais, vai levando a gente a perceber como a gente olhava os nossos filhos, ou as nossas emoções mesmo, as emoções dos nossos pais, dos nossos amigos, porque, como você falou, era muito artificial. E quando a gente se depara com isso agora, é só fruto do que a gente não via mesmo, né? Então, essa parte escolar, essa parte das emoções, eu sempre falo que tudo é aprendizado, porém, aprendizado vem, passa e a gente tem que evoluir. Não, tudo aprendizado. Aí passou, daqui a pouco todo mundo esquece, né? E esse aprendizado também não evolui com ele. A outra pergunta que eu ia perguntar para você, na sua visão, em questão da saúde, da área da saúde, os profissionais que nós, psicólogos, tivemos também que compreender toda essa demanda, que eu acho que também foi muito, né, assim, exorbitante. Eu, esse ano aqui, estourei, assim, os pacientes e foi bom, mas me assustou, sabe? Qual que é o seu olhar referente
aos profissionais da saúde, aos psicólogos, psiquiatras, os neuros, que se depararam com tanto volume e a gente teve que se preparar em tempo recorde para atender toda essa demanda com uma qualidade boa. Primeiro, mandar um beijo aqui para a Camila, que entrou, Camila Macelli, um beijão, saudade de você, viu? Jaque, o que eu fico pensando, as pessoas, sim, eu acho que é importante se preocupar com a educação, a escolarização, mas ao mesmo tempo a gente aprendeu muito em 2020, mesmo sendo um ano que a gente sofreu e a gente sofre em 2021. A psicologia está à frente também aos processos da pandemia. A gente atuou muito com o processo da pandemia. Eu não estava na linha de frente nos hospitais, mas eu estava na linha de frente da educação, que eu trabalho com educação superior, de nível superior. Me preocupa que essa enfermidade social, essa questão da doença social, ela já existia de alguma forma e foi condensada em 2020 a partir da potencialização do vírus, né? Então, o vírus tornou potente ainda mais a doença que a gente tinha dentro da gente. Me preocupa que muitas vezes a psicologia ela acaba se afunilando muito a questão da clínica, né? Mas assim, a gente precisa olhar também que há algo que adoece, ou seja, se a agenda nossa está muito cheia de pessoas que nos procuram, e mesmo eu não atendendo tanto em clínica, eu faço poucos atendimentos, mas a procura foi muito maior. Eu fico pensando que há um lugar que a gente precisa atuar também, talvez na psicologia social, isso também me ajuda a ter esse olhar, há um lugar que também produz adoecimentos. E esse lugar que produz adoecimentos é o processo de desigualdade social, são pessoas que têm que pegar metrô todo dia, lotado, ônibus lotado, com pandemia ou sem pandemia, acordando 4 horas da manhã para chegar às 7 no trabalho, saindo às 6 do trabalho, chegando 9 horas da manhã. Essas pessoas a gente não tem acesso. Eu tenho acesso a uma classe média que tem interesse no trabalho da psicologia, pagando um atendimento e tendo esse atendimento comigo ou com qualquer outro psicólogo. Mas tem uma parcela gigante da população brasileira que precisa desse olhar da psicologia, que tem pessoas que estão em sofrimento também, não chega. Hoje eu vi uma reportagem, isso já iria acontecer, são pessoas que estão furando fila para conseguir tomar a vacina. E um dos secretários de saúde de Goiás furou a fila para que ele e a mulher dele pudessem vacinar. E ele disse, ela é a mulher da minha vida. Um prefeito de uma cidade do Pará, se eu não me engano, na semana que o Pará recebeu, o Amazonas, desculpa, recebeu a vacina, ele colocou as 2 filhas deles para trabalhar numa UBS. E elas conseguiram tomar a vacina. Então, o que eu fico pensando, a desigualdade social é tão grande que não chega nessa população periférica, não chega, né, a diminuir o processo de desigualdade social. Pelo contrário, aumenta. Porque as pessoas que têm a possibilidade de furar a fila, isso, além de ser muito baixo, de um mau caratismo gigante, isso mostra o quanto a classe média, a classe alta brasileira não se importa com o país, se importa com a própria estrutura econômica, a própria estrutura familiar, a estrutura da sua empresa. Então, a psicologia ela é muito importante nesse momento, e a gente está fazendo essa live porque a gente entende que a psicologia ela é importante para chegar para as pessoas com uma forma de alento ou de orientação dentro da pandemia, né, pensando nos processos de saúde mental, mas se a gente não atuar na base, e quando eu digo atuar na base, é a gente ir para o front, ir para pensar as desigualdades sociais, cobrar os deputados que a gente votou e os deputados que a gente não votou, a gente não consegue diminuir essa curva. Porque as vacinas chegam e não chega até a população que precisa também chegar. Mesmo que tenha um ranking, né? Tem lá uma fila para a gente poder se respeitar, não está sendo respeitado. Isso vai acontecer muito.
Eu diria, Joel, o projeto Caracaracajá, que eu falo que ele é mais, ele não é só uma live, né? A gente leva as lives para outros, para ser acesso pela sociedade mesmo. Então, a gente leva nas palestras, mostra conteúdo, porque as pessoas precisam saber esse tipo de informação. Então, muitas pessoas, desde o primeiro Cara a Cara, entrou em contato com a minha equipe, né? Então, a gente conseguiu acessar outros lugares para estar passando os conteúdos que foram passados na live, porque são conteúdos, assim, muito importantes que, vamos dizer assim, a sociedade em si, pois está cansado de tanta coisa, então acaba olhando de vez em quando, não olhando, e quando tem uma palestra, que a pessoa vai lá e senta, ela acaba ali se nutrindo desses saberes que a gente está passando aqui. Então, já, né, dando a deixa aí, as pessoas que têm mais interesse nesse projeto depois podem entrar em contato, porque é um projeto bem bacana e que visa mesmo a consideração não só da saúde mental, mas do bem-estar, da qualidade de vida e educacional também. Então, é um projeto que está crescendo aos pouquinhos, tá? E que tem aí essa intenção, assim como hoje Janeiro Branco é uma campanha grande, criado pelo Leonardo Abraão desde 2014, né? E vem aí sendo abraçado por todos os psicólogos. Eu falo que um dia o meu maior sonho é que o Caracarajá, que aí atinja aí o maior número de população também social e que todos tenham essas informações e saiba a importância dessas informações, né? Então, isso é muito importante. Agora, você, como você, nessa parte educacional, referente ao seu olhar como diretor, como doutor em psicologia social, como que você vê as instituições, essa organização no ano 2021? Você acredita que já está mais organizado? Vocês já estão mais preparados? Mandar um beijo aqui para o Thiago também. Saudade aí, Thiago. Para a Josiane. Como vocês estão aqui. Nos preparamos, estamos melhores. A gente foi muito rápido a entender a demanda que as pessoas que estavam no nível superior, nas faculdades, precisavam. Então, a gente começou isso lá em março, então a gente aprendeu bastante coisa. Tivemos e temos dificuldades em bastante coisa ainda, mas a gente conseguiu criar uma estrutura que pudesse atender o Brasil, atender as cidades que a gente está inserido, porque a gente entendeu que não dá para parar, Jaque. Não dá para parar com tudo. Há outras alternativas. A gente criou outras alternativas. Mesmo se tivesse lockdown, a gente entendia que dava para conseguir dar aula. Agora, as pessoas acabam reclamando, mas não é do mesmo jeito. Não é do mesmo jeito, porque o mundo já não é mais o mesmo. E o mundo não será do jeito que a gente conhece quando a pandemia passar. Não será mais do mesmo jeito. Eu sinto falta de abraçar as pessoas, eu sinto falta de beijar as pessoas, eu sinto falta de afeto. É normal. A gente precisa entender que o mundo não é mais o mesmo e que essa mudança ela é permanente. Mas toda mudança é permanente. Essa vai ser mais uma permanente. Então, eu entendo que o ensino superior particular, que eu tenho mais contato, ele se renovou, se articulou e conseguiu trazer uma boa educação para aqueles que participavam. Mas, claro, a gente tem uma pequena parcela. Vamos dizer que 85% dos estudantes de nível superior estão nas universidades particulares e os 15% nas universidades públicas. Nós nos desdobramos, né, porque trabalhar em casa, você sabe, todo mundo que está assistindo aqui sabe, é difícil. A gente usa da nossa energia, da nossa rede social, utiliza do nosso Wi-Fi, utiliza da nossa casa, lugar que a gente respira, lugar que a gente descansa. Já não é mais o lugar que a gente descansa, é o lugar que a gente trabalha e também descansa. A gente levou o nosso escritório para dentro da nossa casa. Então, mas isso foi necessário. Isso foi necessário. Então, todo mundo teve que se doar um pouco mais, fazer um pouco mais para conseguir dar conta de um todo. Então, é muito importante que nós, enquanto profissionais da psicologia, mas qualquer pessoa de outra profissão, que não seja graduado muitas vezes, entenda que é preciso doar. Então, se um irmão, uma irmã precisa de auxílio na hora de comprar, de fazer a compra do mês, se a gente puder, se estiver faltando para a gente, se a gente estiver sobrando, está faltando para alguém. Se sobra na nossa casa, está faltando para alguém. Então, olhe para isso, ajuda esse irmão, ajuda essa irmã. Se a gente consegue entender que uma pessoa não consegue comprar o gás de cozinha, vamos auxiliar, vamos comprar o gás de cozinha.
Quem ganha mais ajuda quem ganha menos. Quem ganha mais ajuda quem não ganha nada. Sim, A gente sim, precisa sair dessa bolha de querer só de um processo competitivo e consumista, de querer mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. A gente vai chegar nos 60 anos ganhando muita grana, tendo casa, carro, mas aí o que a gente tem? Então sim, é muito importante que a gente abra os olhos para isso e entender que é olhando para o lado, não olhando só para frente, mas olhando para o lado, conseguindo ter um abraço e um abraço social para a gente conseguir diminuir a desigualdade social e entender que não só a nossa profissão, mas todas as profissões e aquelas profissões que não são de graduação, elas são importantes no mundo. Elas são importantes no Brasil, no nosso estado, nossa cidade. Se a gente não olhar para isso, provavelmente a gente não vai encontrar a natureza dentro de nós, e isso vai fazer com que a desigualdade aumente, o sofrimento e a saúde mental fique cada vez pior, e a gente não consegue sair desse buraco, só fica escorregadio, não dá para depender da organização, infelizmente, do nosso governo. Mesmo a gente tem que cobrar muito os nossos deputados, cobrar muito o nosso governo, cobrar muito o Ministério da Saúde, cobrar muito o secretário da Saúde da sua cidade, mas enquanto a gente cobra esses gestores, a gente possa também nos cobrar e tentar construir uma sociedade na qual a gente possa auxiliar as pessoas ao nosso redor. sim. Eu estou aqui falando com você e estou ouvindo, né? É, a bateção de panela, né? Não tem nada contra cada um. Mas aí eu fico pensando nessas atitudes, né? Que a gente pode, sim, reivindicar, fazer o que quiser, mas tem certas atitudes que a gente pode também repensar, né, já? Eu estou aqui escutando, fora Bolsonaro, tá? E aí sai, como eu moro em Perdizes, sai todo mundo na janela fazer isso. Então hoje o barulho foi menos, né? Porque o meu escritório dentro da minha casa fica mais no fundo, mas tem dia que pega tudo. Então, eu acho que esse tipo de atitude, né, a gente pode começar, porque essa briga de poder no externo já vem do interno, né? Então, a gente só está olhando tudo isso acontecendo e achando que é o externo que é culpado, que é o governo, enfim, mas eu diria que é de um outro lugar que a gente possa começar a compreender essa briga de poder, porque se a gente não está bem com nós mesmos, se a gente briga dentro de casa, voltou agora para dentro de casa e não se entende com ninguém, né? E quem mora sozinho também não está nada bom, entende? Então, essa briga de lá fora ou aqui dentro, antes da gente reivindicar, fazer qualquer coisa, é a gente se perceber nesse tudo que está acontecendo, que é a maior dificuldade que a gente falou antes, né? Que as pessoas têm. E aí o pessoal fala assim, a pandemia veio para mostrar tal coisa. Eu não sei se veio para mostrar, o que veio para mostrar. Eu só sei que uma coisa importante é a gente parar e perceber o que a gente está sentindo, o que a gente está mostrando, né? É um exercício de dentro para fora mesmo. Do que ficar, o que está mostrando isso, está mostrando aquilo. Tantas teorias que está sendo desencadeada por conta da pandemia. Eu falei que se a pandemia fosse um homem, esse homem estava lascado, porque tudo é culpa da pandemia, tudo é a pandemia. Eu falei, minha Nossa Senhora, mundialmente esse homem estaria sendo procurado. E é aquilo, né? A gente vai jogando no outro, né, o que a gente ainda não dá conta de ver. Então, a pandemia, ela tem crescido assim, e tem virado uma pandemia emocional por conta que o pessoal não dá conta, né? Então, não é o corpo que está adoecendo, porque a cabeça já está lá faz tempo. Então, a virose é forte, tudo, que nem aconteceu uma virose semelhante alguns anos atrás, mas se a gente vai lá e lê o momento que o Brasil estava nesse século que aconteceu, exatamente a questão emocional, a questão educacional, a questão política estava passando ainda por situações semelhantes agora. Então, semelhantes às de agora. Então, a gente evoluiu ou a gente regrediu, né, no seu olhar? Porque teve também uma pandemia lá atrás, no século passado, e a gente, aonde até lá, né, se usava não só máscara, mas as faixas. E aí eu pergunto para você no seu olhar, a gente regrediu ou a gente está vivenciando a mesma coisa de um formato diferente? Mandar um beijo aqui para a Stephanie também que entrou. Gratidão, Stephanie. Jaque, o processo de polarização, ao meu ver, o que eu venho analisando, estudando,
ele é um projeto de poder. Quanto mais há um processo de polarização, ou seja, de colocar um contra o outro, mais teleguiadas as pessoas são, né? Eu não estou dizendo de esquerda ou de direita, estou dizendo que há um processo de quanto mais as pessoas serem desinformadas e quanto mais as pessoas se engajarem a um tipo de ideologia, mais elas são teleguiadas, mais elas são manipuladas. Então, o processo de polarização é um projeto de poder, que foi entendido até o Bunny, que é o cara que começou o processo de utilizar as redes sociais com as fake news, né, que tá hoje é um cara conhecido por isso, e ele atuou muito na eleição do Trump e atuou muito na eleição do Bolsonaro. Então, esse projeto de criar inimigos é um projeto de poder. Porque quando eu crio inimigos, e a partir da criação de inimigos, eu crio mensagens falsas, informações falsas, eu consigo manipular certa população. Então, hoje eu fico pensando como que as pessoas acreditaram em uma mamadeira de piroca. Como que as pessoas acreditaram em kit gay. Então, são coisas que são analisáveis pela psicologia política, pela sociologia, pela filosofia. Então, é um projeto de poder que, se a gente não entender o mecanismo, a gente não consegue sair dele. Né? A gente já conhece, e vários estudiosos diziam que uma hora ou outra aconteceria uma pandemia. O que acontece... por isso que eu estou vendo aqui, porque ela falou travou. Mas para a gente está normal, né? Normal. É porque eu recebi algumas mensagens aqui falando já que está travado, eu vou sair e entrar de novo. Tem algumas pessoas, várias pessoas que saíram e entram de novo. E aí eu ignorei a mensagem, mas agora ela entrou e falou travou. Que bom que vai ficar gravado, né? Se vai deixar gravado, então as pessoas podem reassistir se quiser. Então esse projeto... Tem muita live hoje também, aí trava mesmo. Esse projeto político de poder, ele já existiu. Thiago falando, também falaram que existiu. Até há um pessoal que diz que Auschwitz, no Holocausto, não existiu. Então, há uma graduação, há um projeto de fake news que vai criando pessoas que são manipuláveis. E fake news, já é dito já em vários estudos, fake news, as pessoas, mesmo quando elas sabem que isso não é verdade, é a verdade que ela quer que exista. Ó, o que você disse é mentira, já está aqui comprovado. Ah, mas é o que eu penso. Entende? Então, uma fake news espalha 6 vezes mais do que uma verdade. Nossa. Ou seja, utilizaram-se da informação falseada, para criar um projeto de poder. E conseguiram. E conseguiram estruturar isso. Então, nós tivemos isso muito real na eleição do Trump e na eleição do Bolsonaro, que eu disse algumas coisas que aconteceram lá. Então, o que acontece? A gente vai sendo... Se a gente for pensar como Foucault pensa, que é a questão da biopolítica, do biopoder, a gente vai sendo manipulado subjetivamente e também manipulado de maneira no corpo. O nosso corpo vai carregando isso. Então, quando as pessoas começam a utilizar camisetas do Brasil para fazer manifestação, ou quando as pessoas começam a utilizar camiseta vermelha para fazer manifestação, ou quando as pessoas batem panela para fazer manifestação, isso é uma questão que tem uma categoria política a ser analisada. Né? As manifestações, elas são necessárias e estão na Constituição. Nós temos a liberdade de manifestarmos. Né? O governo em ação que nós temos hoje, que é o governo Bolsonaro, ele tem uma oposição, como o governo da Dilma tinha, o governo do Lula tinha, o governo do FHC também tinha. Todo governo precisa de uma oposição. A questão é que o que nós temos hoje, né, o fim do auxílio Covid, auxílio emergencial, a falta de organização com as vacinas. Então, a Pfizer ofereceu para o governo, em agosto, a compra de 70 milhões de vacina e o governo não quis comprar, porque é um governo negacionista. E agora, a falta de insumos da China, pelo fato de termos deputados bolsonaristas ou até
próprio ministro do exterior, que também falam coisas que acabam atacando a China, isso dificulta a nossa vida, a minha vida, a sua vida, e se dificulta a minha vida, que sou branco, classe média, que trabalha com carteira assinada, imagina para quem que é da periferia e precisa comprar um arroz, um feijão no mercado. Todo mundo vai no mercado e sabe que os preços aumentaram. Todo mundo vai no posto de gasolina e sabe que a gasolina está mais cara. Todo mundo que precisa comprar um gás sabe que o gás está mais caro. Não dá para a gente só culpar outros governos. Eu não estou eximindo o PT do que a gente está vivendo hoje. Mas quais foram as ações que foram feitas para que a gente pudesse sair desse buraco? A gente está com o dólar mais de 5,50, o euro a 6,50. Então, bom, eu não tenho dólar, eu não tenho euro, mas como que isso impacta a nossa vida? Impacta porque isso é bom para o agronegócio, que eles conseguem exportar muito, mas aí não tem algo que regula o mercado interno e por isso que aumenta o preço da carne, aumenta o preço do arroz, aumenta o preço de tudo. Ou seja, estamos mais evoluídos tecnologicamente, estamos mais evoluídos como pessoas, como sociedade, mas aí a gente guarda coisas ainda de uma sociedade que tem uma desigualdade gigantesca. Na época da gripe espanhola, foram mais de 40 milhões que morreram de pessoas, e as pessoas eram colocadas na rua. E hoje a gente tem, no Brasil, pessoas que não defendem o SUS, que são contra o SUS. Sim. É uma loucura isso. O SUS é super importante, o SUS é necessário. Isso eu não consigo entender. Consigo entender assim, né? Porque... eu tenho convênio médico, mas muitas pessoas não têm convênio médico. Mas mesmo eu não tendo convênio médico, eu também utilizo do SUS. Sim. O saneamento básico é SUS. Né? As vacinas que eu tomei é SUS. Então as pessoas precisam entender que a gente precisa dar mais apoio ao SUS, dar mais apoio às políticas sociais. A gente não quer dizer que a gente tem que esquecer as políticas econômicas dos bancos, as políticas econômicas privadas. Mas a gente precisa regular isso. O Estado precisa dar mais atenção à saúde, à educação, ao transporte, mas precisa fazer uma organização que a gente possa viver bem. Eu, como branco, classe média, e que tem um trabalho, e a pessoa também que mora na periferia. Ou seja, nós evoluímos como tecnologia, evoluímos como pessoa, mas a gente tem problemas. Mas a gente tem muita coisa boa também que a gente conseguiu dentro desse processo de evolução, não só tecnológica, mas a gente conseguiu melhorar enquanto humanos. Infelizmente, a gente vê coisas que são ruins, mas a gente também vê muita gente ajudando. É o padre Lancelot, que é um cara muito bacana, que está fazendo um trabalho muito bacana também. Vejo várias pessoas auxiliando, o Divaldo Franco auxiliando, várias associações auxiliando. E se cada um fizer um pouco, isso auxilia. A gente não vai tomar o papel do Estado. A gente também auxilia o irmão, a irmã que precisa também disso. E cobrar o Estado com manifestações, cobrar com que o governo, não só da sua cidade, não só o secretário da sua cidade, mas o governo estadual e o governo federal, faça o seu papel. Se a gente não fizer esse papel, a gente não está sendo a oposição que todo governo precisa. Todo governo precisa ser cobrado. Ninguém precisa ser idolatrado. A gente precisa cobrar as pessoas, porque nós somos cidadãos, e cidadãos precisam ter um mínimo para poder sobreviver. Eu falo sempre que lutamos pela ditadura, mas não aprendemos a ser livre, né? Estamos tão presos quanto, né? Talvez mais presos psicologicamente, porque né, naquela época, então eu falo, a gente não aprendeu a ser livre, a gente não entendeu o que é ser livre, e a gente continua alimentando, né, esse governo, independente de lado esquerdo, lado direito, mas a gente continua alimentando o poder, né? A gente não entendeu o que é o poder. E isso é bem complicado. Isso vai falar sobre, novamente, a educação que é oferecida para o nosso brasileiro, para os nossos filhos, né? Seja uma escola particular, seja escola do governo, gente, né? É a mesma, entre aspas, na questão de educação política, que é aprendido, né? Então, isso vai inflamar sempre. Enquanto não mudar na raiz o que é oferecido para os nossos filhos sobre... Talvez não tenha que ser oferecido na escola, então, tenha que ser acordado em casa e oferecido em casa. Não sei, Joel, porque
a gente começa a acordar agora para essa política, e aí as pessoas estão ainda perdidas, né? E aí, o que eu faço? Agora que eu estou enxergando o que realmente é política, o que a gente faz com tudo isso? Ninguém sabe o que faz direito, ninguém sabe o que é a direita política, né? Só o jogo do poder. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso. Se quer mudar qualquer coisa, vamos olhar para a política, vamos entender o que é essa educação política no Brasil, né? Então, eu acho isso muito sério, assim. Eu particularmente, eu tento sempre... Eu não tive essa oportunidade na idade dos meus filhos. Então, a minha filha tem 9, eu tenho um de 17 e tenho um de 24 que já é casado. Então, eu sempre falo para eles, eu não tive essa oportunidade, os seus avós não tinham essa clareza de política. Então, vocês hoje, vocês podem me falar um pouco do que eu corro atrás, e vocês têm a oportunidade de, quando ter a minha idade, de ter uma clareza muito maior de política, gente. De vocês estar, né, de ter essa consciência que vocês vão mudar isso. Então, eu sempre falo para eles, aqui a gente sempre fala sobre política, e tudo que a gente discute, eu falo, olha aí essa política em cima de mim. Então, de todas as formas, eu tento passar um pouquinho como é importante, porque se a gente não fizer isso, eu acho que eu não consigo ver mudança, eu consigo ver, sabe, aquela conta-gota, o mundo está caindo, o Brasil está desestruturado, já, né, metade do Brasil já foi vendido, já o Brasil não é nem nosso, né, a gente já sabe disso, e a gente aqui ainda achando que está, né, deixando ser engolido pelas nossas emoções. Então, eu acho isso, o brasileiro está acordando. Quando você fala assim, eu, branco, né, ontem eu trouxe um filósofo, e ele é negro igual eu, né, e aí, assim, a gente estava falando sobre essa desigualdade, né, ele falou, a mulher negra acorda de manhã, e para ela mudou muita coisa com essa pandemia, porque agora muitas coisas, muitos alimentos ela não pode mais adquirir, né? Algumas perderam o trabalho, tiveram que... Então, eu fico... É tão injusto isso ainda com a raça negra, é tão dolorido isso. Em todas as universidades que eu estudei, eu sempre tive que comprovar que eu era negra. Então, eu falo assim, gente, é muito injusto, né? Como que eu comprovo para o sistema que eu sou negra? Porque tá lá tá, você é parda escura. Né? Quando eu entrei na faculdade, me deparei com isso, e depois, coloca lá que você é preta, né? Lógico que eu sou preta, com muito orgulho, né? Mas você tem que comprovar que você não é parda escura, que você é negra, a desigualdade já vem, né, sempre da base da educação mesmo, né? Desde 1958 que a gente começou a poder votar, né? Poder fazer as coisas, a raça negra, né? E aí, por que a desigualdade do país está assim? Porque realmente a igualdade para o negro, né, enquanto não for, vamos dizer assim, honesta, o Brasil, a população maior da raça negra não adianta. Então, enquanto não for essa igualdade colocada onde é para ser colocada, enquanto, vamos dizer, a minha raça, eu e os demais, a gente não entender isso de um outro lugar, a gente vai continuar assim. Né? Então, eu vejo assim particularmente, tá, gente? E é muito dolorido, porque é muito limitado isso para as pessoas. Hoje, esses dias hoje inclusive eu vi também mais uma, dizendo que não existe, gente, o racismo é coisa da cabeça do negro. Então, ainda eu vejo esse tipo de coisa. O preconceito em si, independente de ser preconceito da raça negra, independente de ser preconceito por sexual, o preconceito... O Brasil nasce com preconceito diferente. Se é diferente, não é fácil. Eu vou me unir a que tem maior força contra essa diferença. O preconceito é isso. Então, se um país que nasceu dentro de uma base preconceituosa, como que ele vai lidar com as outras coisas? Eu fico pensando, né? Se o preconceito é esse, como que ele vai lidar, Joel? Já nasceu, a base é preconceituosa, então não vai mudar. Se a raça negra, eu digo direcionada à raça negra, porque é a população maior, é ela que tem para mudar, é ela que construiu junto com os índios, então é dela que vai ter que ser mudada, né, junto com os demais. Não sei se eu estou errada, me corrija, tá? Mas é uma visão pequena, tá? Mas que eu entendo assim, infelizmente. A sua posição referente, não vou entrar nisso porque a live não é disso, mas essa diferença para... essa base das emoções, para essa base da política, referente à classe mesmo, média, pobre, negra,
Qual que é o seu olhar sobre isso? Primeiro dizer que eu nunca vou conseguir dizer o que um negro periférico sente, pensa, né? Eu sou só alguém que está próximo dessa realidade, mas o lugar de fala não é meu, né? O lugar de fala Legal. é de que são os negros, quem são da periferia, as mulheres que são violentadas. Eu não tenho eu não tenho esse lugar. Esse lugar não, o espaço de fala é de vocês, o espaço de fala é da mulher, o espaço de fala é do periférico, né? Seria muito interventivo da palavra intervenção eu queria dizer alguma coisa sobre isso, mesmo estudando sobre isso. Mas eu diria que nós temos uma classe trabalhadora aí no país que é negra e parda, que vive nas periferias, que são estratificados, que são marginalizados, que pega ônibus todo dia, que pega metrô todo dia, que vão de bicicleta, vão a pé todo dia, e que não tem as regalias que muitas pessoas como eu têm. Então, eu entendo que quando a economia me afeta, eu imagino quem vive nas periferias como já estão sendo afetados, né? Então, como eu posso falar de saúde mental de uma mulher periférica negra se eu não vivo na periferia e não sou negro e não sou mulher? Então é muito difícil isso. Então eu prefiro que esse espaço seja resguardado, esse espaço de fala seja Sim. resguardado a elas, né, para poder falar. Acho muito importante isso e eu só aprendo, né? Eu acho que é importante nesse momento me silenciar quando alguém fala de um lugar que eu não tenho vivência, até para poder aprender e cada vez ser melhor, que é isso. Eu sou homem, branco, hétero, classe média, é difícil falar de coisas, mas eu Mas respeito. isso é respeito, né, Joel? Porque assim, olha que legal, por mais conhecimento, você diz que estuda, e você se consegue colocar no seu lugar, né? Não é o meu lugar de fala. Eu entendo, né? Eu apoio, mas não é o meu lugar de fala. Então, isso, eu acho que isso é respeitar mesmo, né? Ter essa consciência que muitos ainda não têm, né? Muitos Isso ainda. não basta, e eu concordo muito com isso, não basta não ser racista, Isso, perfeito. não basta não ser homofóbico, não basta você ser contra a violência contra a mulher, você tem que atuar, mas você tem que dar espaço de fala para quem vive esse processo. Eu não posso ser interventivo pelo fato de eu ser cientista e por ter doutorado eu falar por eles. Eu sou alguém que estuda sobre isso, mas quando qualquer pessoa fala, eu acho que é importante a gente poder escutar para poder aprender. Sim, e é legal isso, você falando, vindo de você, que é um doutor, porque muita gente fala, não, é mimimi, gente, é isso, é aquilo, e é tão, e aí eu entendo que aquela pessoa é tão limitada, né, porque ela não consegue nem sentir a dor, né, desse outro que é negro. Então, eu falei, é muito limitado, e tudo bem, porque até onde ela pode chegar, ou ele pode chegar, mas não tá tudo bem quando ele pega e tem esse, vamos dizer assim, domínio da fala que não é dele. Então, que legal, assim, eu gostei de ouvir isso de você, assim, eu estava ansiosa para fazer essa pergunta. Porque, entende? Porque geralmente a gente escuta muito ao contrário, vindo de doutores, vindo de outras pessoas, como eu já escutei. Então, e aí eu fico pensando, né, como que o ser humano pode ter um lugar que, né, pode pegar um lugar que não é dele, né? Então, é bem bacana isso. Outra coisa, Joel, eu gostaria de saber sua posição. Assim, na verdade, não sei se eu poderia falar dicas, mas como a pessoa, as que estão em casa, as pessoas que estão tentando levar isso como nós, de uma maneira mais tranquila, o que você falaria, assim, para essas pessoas nesse momento de questão de escolher encarar isso possivelmente com mais leveza, independente das perdas de luto, né? Porque muita gente perdeu muita gente, esses processos de lutos que elas tenham enfrentado. Porque se perdeu o emprego é um processo de luto, se perdeu gente é um processo de luto, se perdeu é um processo de luto. Então, eu concluo que todos nós passamos muito, e estamos passando ainda, estamos atravessando muito essas mudanças que tem um processo de lutos. Como que o que você poderia falar, não sei nem se é dica, né? Mas o que você poderia, dentro do seu saber,
Qual é a sua visão desse processo de luto e como deixar um pouco mais leve? Aliviar, eu acho que não é a palavra, mas deixar mais leve, ou pôr a pessoa para pensar, ou para gerar possibilidades de pensamento de um outro lugar. Então, mandar um abraço para o Isaac também. Abração, Isaac. Obrigado por estar aqui na live com a gente. É difícil falar, né? Mas eu, enquanto psicólogo, acho que é importante eu também trazer um pouco das possibilidades que a gente pode criar dentro desse sofrimento da pandemia. A gente precisa confiar em quem está próximo. Se você tem alguém que você confia de verdade, eu acho que é importante dizer, é importante falar, é importante procurar o serviço público de saúde quando você sente que alguém está precisando, ou se você está precisando. Existem muitos psicólogos na rede do SUAS, do SUS, também, mesmo em tempo de pandemia, eles estão a postos para poder auxiliar vocês. Existe esse profissional aí. Como também existe canais de comunicação que você pode acessar, não só por telefone fixo, mas também pela rede social. Tem vários Instagrams que auxiliam as pessoas a refletir, auxiliam as pessoas a meditar, auxiliam as pessoas a fazer yoga. Mas, claro, eu estou falando de um lugar onde eu posso fazer yoga. Tem gente que só trabalha e dorme, porque não tem outra possibilidade, né? E essas pessoas que trabalham e dormem, o que a gente faz? Se a gente puder, eu, você, diminuir um pouco a isolamento social, olhar para essas pessoas, já é um grande alento, já é um grande trabalho, né? Não dá para eu dizer que foi um ano 2020 muito bom, porque eu cresci espiritualmente. Não, muita gente morreu. Eu sofro com isso. Teve muita queimada no Amazonas, no Pantanal, e continua tendo queimada. Muita coisa aconteceu. Então, se eu puder deixar alguma coisa, se agarrem no máximo de esperança que vocês têm, se agarrem em outras pessoas que estão se fortalecendo. Escutem a ciência, acreditem na ciência, respeitem e defendam o SUS, porque chegou um momento que a gente precisa se abraçar enquanto pessoas, enquanto irmãos e irmãs, para a gente poder passar por isso da melhor maneira possível. Então, se está sobrando na sua casa, está faltando para alguém. Então, comece a olhar para isso, né? Então, olhe para isso. Se eu, enquanto psicólogo, posso levar um pouco de alento, um pouco de luz, um pouco de equilíbrio para as pessoas, eu vou fazer isso. Você da sua profissão, se puder tirar um tempinho do seu dia a dia e auxiliar outras pessoas, faça isso. Porque a gente está no momento de abraçar uns aos outros enquanto sociedade, e sem isso, provavelmente, mais pessoas vão morrer, menos direitos sociais. Um simples telefonema, um simples olhar, né? De vai passar, tamo junto, né? Às vezes são coisas simples, né? Às vezes não é nada. Gente, às vezes tem 2, 3 feijão, então veja quem não tem. Tem um sorriso para dar, veja quem não tem, né? Então, às vezes são coisas pequenas, porque eu acho que é essencial para a vida de todo mundo, é muito simples. É a simplicidade. E que, nesse momento, a gente está sendo obrigada a olhar para dentro da gente, cadê o nosso essencial? Cadê o nosso simples, o nosso dia a dia, né? Então, são coisas assim, bem... que a gente tinha perdido essas referências da nossa essência, desse simples, né? O que é o simples? O que é essencial para a minha vida? É um negócio falando, um carro, é isso? E agora, às vezes, é só mesmo a paz mental, às vezes a pessoa só espera, pode ter a mansão que for, mas um sorriso de alguém, um telefonema. E mesmo assim ainda, tem muita gente resistente a olhar para o seu essencial, para achar o seu simples, né? O seu simples não está na fala, o seu simples está dentro de você mesmo. Assim como as respostas, mas quando você aprender a sentir você vai encontrar a sua essência, sem reconectar a ela, penso assim. E espiritualmente falando, né, buscar o autoconhecimento sempre, né? A gente está fazendo uma forma de levar o autoconhecimento para as pessoas, porque muitas coisas que a gente falou hoje, as pessoas vão parar e pensar do lugarzinho delas, dentro do que elas entendem, da realidade delas, dos níveis delas, mas vão gerar possibilidades, dúvida, reflexão, e é esse o objetivo do Cara a Cara com a Jaque, né? Mediante as palestras que a gente também sempre, que é uma equipe, né? Então, sempre, vamos dizer assim, vamos levando às escolas, aos hospitais e outros lugares que a gente faz questão,
Porque se não for assim, gente, ninguém vai bater na porta, né? Vão ser sempre aquelas notícias que cansam. E igual você falou, tem muita gente, inclusive a nossa equipe, fazendo alguns trabalhos sociais com valor reduzido, alguns casos com valor zero. Então, tem sim. Ah, mas aí eu estou né, tô precisando, mas é muito caro. Não, gente, tem. Procura que acha. Sim. Tem gente com campanha para ajudar com cesta básica, tem muita gente bacana ajudando, tem muitas empresas bacanas ajudando, sim, nesse momento de pandemia. Eu acho que o criticar agora é o que menos, o criticar, o reclamar, é o que menos a sociedade, vamos dizer assim, deveria olhar, porque está difícil para todo mundo. Né? Não está difícil para a doença em si, ela pegou a todo mundo. E quando a gente reclama, a gente anula as possibilidades que a gente possa aí, né, pensar. Então, eu estou reclamando, não tenho espaço para gerar possibilidades. Eu sei que é difícil, mas é igual você falou, Joel, procurar pessoas, né, que possam, nem que seja um simples, oi, estou aqui, você está bem? E aí, como foi seu dia hoje? Né? É simplesmente, às vezes você não está com vontade de falar, que bom, mas tem outra pessoa que quer falar. Então, se você conseguir ouvir ela, já está bom. Se você conseguir, né, escutar o outro, tá ótimo. Ah, eu não gosto de falar, mas você gosta de ouvir? Gosto, então liga lá. Vê se a sua mãe está bem, vê se seu pai está bem, vê se os seus filhos, o seu amigo, ou se você for sozinha, revisita a sua criança interior, que eu sempre falo da criança interior, né? Porque ela está aí, ela está latente, ela está visitando você todo momento, querendo que você olhe para ela. Então, a gente, hoje, inclusive tem uma pergunta assim, mas aí tudo bem, mas é sobre a psicanálise. Eu falei assim, eu vou responder não só para a psicanálise, mas para o ser humano, né? Qual que era o objetivo principal da psicanálise para com o indivíduo? Aí eu falei, olha, então, eu vou responder em termos assim de geral, das pessoas que, na minha opinião, independente de ser um método ou qual método você vai procurar, é você ir em busca do seu pertencimento, né? Pertencer a si mesmo. Então, pode ser pela psicanálise, por um psicólogo, por um analista, mas a busca do ser humano tem que ser a busca do pertencimento de si, através do perdão, através da ressignificação, através do amor. Então, a minha resposta foi essa, né? Que eu acho que entra para tudo. Se você ficar em dúvida dentro das suas angústias, dentro do que você está vivendo, procure entender, né? Como eu faço para me pertencer novamente? Porque se pertencendo, você volta a pertencer a esse mundo e a gente volta a compartilhar coletivamente com o outro, né? Foi o que até um pedacinho da live que eu falei ontem, né? O pessoal está muito individualista. Então, mas será que não é o momento? Porque o pessoal está se voltando para si, para depois dar conta e entender o que é o coletivo. Ninguém vai entender o que é o coletivo se não mergulhar profundamente nas suas emoções. Não dá, não, né, não fecha a numeração, a conta. Como que você vai pensar no outro se você nem sequer sabe quem você é, se você nem sequer faz por você, se você não separa os lixos tóxicos, se você não separa os abusos emocionais, né? Então, não dá, não é coerente. Então, os abusos emocionais, diante dessa politicagem toda, é não assistir coisas que você não vai se aprofundar, enfim, como assim, um discurso de ódio, de política, para que você vai? Você gosta daquilo? Então, para ser mais um no oba-oba, não faça isso com você, isso é abuso psicológico. Entrar numa rodinha de fuxico, não faça isso, não vai acrescentar nada, vai lá, fale bem, vai lá, faça outra coisa, vai lá, joga um jogo, qualquer coisa, mas não cria esses abusos emocionais para você, porque, né, é muito complicado. Isso que adoece a cada dia. Eu falo que o problema não é o ser humano ter um transtorno psicológico, tem psicólogo, tem profissional. O problema é ele não perceber os abusos no dia a dia dele, o que ele deixa de fazer de bom para ele. Tem tanta coisa boa, simples para a gente fazer para a gente, elogio, processo de autoestima, da gente mesmo, não precisa procurar grandes recursos, nada. Tem tanta coisa que a gente pode elogiar o outro, fazer uma boa comida para você, sabe? Tem tanta coisa boa que você pode fazer por você mesmo, que você não precisa de grandes recursos, e que o ser humano esquece, né, Joel? O ser humano esquece. Eu vou fazer um bate-bola com você. O Instagram, por eu ter agora um pouquinho mais de 1.000 pessoas, então ele me dá um pouquinho mais de tempo, entendeu? Mas eu só vou fazer o bate-bola para também não ser muito aí, prolongar muito. Vamos pro bate-bola, que eu adoro.
Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse tema? Agradecendo você novamente, imensamente. Eu acho que a gente pontuou, né, fatores que as pessoas vão pensar aí bastante por um tempo. Aí vão procurar saber sobre isso. Acredite na ciência, defenda o SUS e tome vacina. Perfeito. Bom, vamos lá. Família. Essência, base. Homem. Homem, Isso. adoecido. Os homens são adoecidos, precisam olhar para isso. Vacina. Necessária. Joel. Em transformação. Transmutando, despertando em transformação. Mulher. Mulher. Se o mundo fosse dominado por mulheres, pelo jeito das mulheres, talvez a gente fosse melhor do que nós dominados pelos homens, né? Mãe. Papel. Interessante essa colocação. Uma frase do Joel. Essa é a minha frase. Pensa assim, se você não existisse, se você tivesse os dias contados para a sua vida, de tudo isso que você já viveu, é profundo isso que eu vou dizer. Qual é a mensagem que você gostaria que lembrassem de você? A frase do Joel. Acolha, abrace e ame. Perfeito. Cachorro. Amo. Natureza. Saudade da minha. Natureza lá fora e lá dentro. E aqui dentro também. Música. Necessária. Sem a vida, sem a música, como diria o Nietzsche, é um erro. E política, para finalizar? Necessário. A gente precisa aprender sobre política. A gente precisa estudar política. A gente precisa analisar a política para romper esse processo cíclico de manipulação e controle e poder. Perfeito. E eu vou perguntar uma que eu não perguntei, saúde mental. Necessário. É equilíbrios e desequilíbrios, mas é necessário a gente olhar para isso. Perfeito, Joel. Gratidão. Muito, muito, muito obrigada, doutor Joel. Eu chamo ele de Joel, gente, mas eu fico até envergonhada, porque, né, diante do doutor Joel aqui, então me desculpe, às vezes. E muito obrigado. Qual são os 2 livros que você tem, se alguém se interessar? Eu não falei no começo esse ano, porque esse ano foi mais assim, fomos mais direto do foco, mas ele tem 2 ou 3 livros escritos, né, Joel? Isso. Eu não tenho essa necessidade de me chamar de doutor, não. Eu tenho doutorado, tem muita gente que gosta. Mas é um respeito, né? É um respeito. Tem muita gente que gosta de colocar doutor sem ter doutorado, mas eu não tenho essa bavária, não tenho essa cereja, o doutor Joel. Eu fiz doutorado porque eu tive a possibilidade, fui bolsista do governo federal, então que bom que eu pude terminar o doutorado e fazer isso para as pessoas. Quando você sabe o que você não precisa, né? Mas aqui é um carinho mesmo, entendeu? A humildade é bem bacana dessa humildade sua, mas eu sempre falo, quando a pessoa sabe que ela não precisa, né? Então eu chamo mesmo pelo respeito, pelo carinho mesmo, viu? Então, receba isso positivamente. Eu tenho 2 livros, né? Esse aqui que é a música como estímulo de memória de idosos, um trabalho psicossocial, né? Que é um trabalho do meu mestrado, que lancei o ano passado. Eu tenho esse livro, A Poesia dos Meus Olhos, que é um livro de poesia que eu lancei em 2018. E estou escrevendo o do doutorado, né, que vai sair para a editora. Quem sabe no final desse ano, no começo do ano que vem, eu já consiga também ter o livro do doutorado. Para encontrar esses livros? Esses livros vocês podem encontrar na Paco Editora, né? Paco, P-A-C-O, editora, que é de Campinas. E esse aqui você pode encontrar nas minhas redes sociais. @joel.borella com 2 L's. Tá ótimo, então. Maravilhosa. Aquele livro não me interessa, hein? Eu vou encomendar ele, o anterior, porque
dos meus olhos eu já tenho. Um assunto bem pertinente para o momento, né? Achei perfeito. Bom, uma ótima noite, muito obrigada a todos que entraram. E para as pessoas que vão ver depois porque roda, né? Lembra que eu falei para você, eu levo para o Brasil inteiro, gente. Para as pessoas que vão ver, você tem algum recadinho? Eu acredito que é importante, né, discutir essas questões não só da saúde mental, mas o porquê que sua saúde mental ela vem se desequilibrando, entender o lugar que você ocupa no mundo e, se puder, cada vez mais estudar sobre política para poder acreditar na ciência, defender o SUS e tomar a vacina. Eu agradeço demais, pessoal. Vamos tomar a vacina, vamos acreditar na ciência e defender o SUS. Vidas Gratidão. importam. Todas as vidas importam, gente. Gratidão, uma ótima noite. Cada já que vai terminando aqui com o Dr. Joel. E amanhã tem mais e termina na segunda. Muito, muito obrigado a presença de todos vocês. Gratidão. Gratidão.